Sejam agradáveis as palavras da minha boca e o meditar do meu coração diante de Ti, Rei meu e Deus meu. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. É uma honra, um privilégio poder estar retornando aqui. Tivemos aqui 2018 a convite do nosso querido pastor e nós não tivemos naquela ocasião a oportunidade de cultuar com os irmãos. Confesso que desejaria muito estar sendo ministrado, mas aprove a Deus nos permitir e nessa feita agora com dupla, responsabilidade. Nosso presidente do Deliberativo, pastor Braz Dionísio, esteve ontem ali visitando familiares e aí ele ficou na dependência, como bem salientou o nosso querido pastor João, e aí chegou 3h30 da madrugada e aí lamentou, mas desejou muito estar com vocês aqui. Bom, deixa eu me apresentar, pastor João já falou, Santa Cruz do Capibaribe é a cidade onde o Senhor nos permitiu estar ali apacentando. Mas eu sou de Recife, morei lá há 34 anos, 2014 Deus nos chamou para o ministério e dia 3 de janeiro de 2015 estávamos indo ali, minha família e eu, para a cidade de Pesqueira, lá no Agreste, a última cidade do Agreste de Pernambuco. Passamos 15 meses ali. E de lá fomos transferidos por uma questão de urgência para Santa Cruz. Estamos lá há 5 anos e é uma grata satisfação e honra também apacentar aquele rebanho. Trago a paz e um beijo carinhoso da parte de Deus e deles ali. E que honra, pastor João, estar aqui com o senhor. Eu sou muito sincero nas minhas palavras. Eu tenho um pai, meu pai tem 64 anos, mas eu diria sem sombra de dúvida, estou no altar, pastor Isaac, não posso mentir. Se o pastor João me adotasse, eu ficaria feliz da vida, rapaz. Não tinha propriedade nenhuma de dificuldade já, não é? Gosto de Minas, o problema é porque o frio, de repente me deu um choque. Ele pegou ali na minha mão e disse, só para cá, não é nervoso não, é frio mesmo. Aí vai desculpando também a roupa, não está apropriada, mas assim, estou muito feliz e grato a Deus por estar aqui conhecendo vocês, tá bom? Sem delongas, abra sua Bíblia no livro do Deuteronômio, capítulo de número 17, eu prometo que eu não vou cansá-los, tem 2 cultos, né? Deuteronômio, capítulo 17. A partir do verso 14, a palavra de Deus, ela diz assim, se achou? Diga amém. Se quando entrares na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido, se vocês disserem, queremos um rei que nos governe como tem todas as nações vizinhas, tenha o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos. Pois o Senhor lhe disse, jamais voltem por esse caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará também essa cópia consigo e terá que tê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente a todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como os dos seus descendentes. Quem diz amém, irmãos? Esse texto é um texto interessante. A princípio, a gente observa e cremos que o objetivo, sem sombra de dúvidas, é Moisés orientar aquele que viria daqui a 4 séculos ser o primeiro rei de Israel.
Interessante é que Moisés não tinha ideia nem noção que o cuidado de Deus e a direção de Deus, ela seria mudada da ideia da teocracia para a monarquia. Mas Deus inspira Moisés, preparando o seu povo para que quando chegasse esse momento, algumas coisas viessem para ali de maneira bastante interessantes. E aí eu quero observar com você uma coisa, lendo esse texto é interessante que a gente pensa que os conselhos que Moisés trouxe aqui, o direcionamento que Moisés coloca aqui, eles têm apenas relação para aquele que viria a ser o rei de Israel. Mas dentro dessa pandemia, a gente pode aplicar na nossa vida, sem sombra de dúvidas, com verdades aqui que saltam aos nossos olhos e que podemos aplicar na nossa realidade. Afinal de contas, somos reino e sacerdote do Senhor. Quem diz amém? E observando direitinho esse capítulo 17, dos versos que lemos, você vai observar com muita propriedade que Moisés, ele aconselha, ele traz 4 conselhos aqui para o povo nunca perder tempo com eles. Mas ao final, fique tranquilo, porque Moisés traz outros 3 conselhos que esses sim deveriam ser aplicáveis em nossa vida. Amém, meus irmãos? Interessante, quando observamos o texto, o verso 15, você vê uma declaração interessante, porque o texto já inicia dizendo: tenham cuidado quando vocês nomearem aquele que viria a ser escolhido por Deus para liderar vocês. Tenham cuidado quando o rei for estabelecido, que não seja do meio estrangeiro, mas que seja do próprio meio de vocês. E aí eu quero fazer menção de uma declaração que está lá no Evangelho, capítulo 15, verso 16, quando o Senhor mesmo declara: não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu que escolhi a vós outros e vos nomeeis, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Quantos foram chamados por Deus aqui nessa manhã? Se não fora, você não estaria num frio desse, nem eu de Recife estou aqui aguentando. Mas você veio porque você sente o calor e a bênção da presença do Espírito Santo, e é ela que nos traz essa garantia da bênção de estar diante de Deus. Quem diz amém? Perceba que no início do verso 16, Moisés deixa claro para nós o primeiro conselho que nós nunca deveríamos fazer, ou na verdade o rei, mas que aplica-se para nós. E aí eu lendo isso aqui, eu demorei para entender, pastor João, mas era importante a gente estudar sobre isso, e eu disse: não, vou trazer isso para Andradas. Ele disse: esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos. A minha versão é a NVI, mas outras traduções dizem que eles não deveriam multiplicar os cavalos. Eu disse: o que é que significa isso, meu Jesus? Por que a gente não deveria, ou melhor, nem o rei e nós não deveríamos multiplicar para nós cavalos? E aí a gente vai estudar e a gente vai perceber algumas coisas. O mundo antigo demonstrava força, o mundo antigo ostentava aquilo que tinha de melhor através da compra de adquirindo muitos cavalos. Todos os reinos vizinhos a Israel faziam isso. E eles estavam prestes a receber a instrução de Moisés para que daqui a 4 séculos eles não reincidissem nos mesmos erros daqueles homens. E aí você diz: pastor, qual é a correlação para nós aqui? Perceba que se os povos que estavam ao redor de Israel, para demonstrar força, eles adquiriam cavalos para demonstrar aquilo que tinham, por que o Senhor inspira Moisés para que eles não adquirissem cavalos para si? É simples. Todo verdadeiro servo e serva do Senhor precisa enxergar que o melhor para a sua vida é depender de Deus 100%. Você depende do Senhor? Pandemia não vai acabar com a tua realidade. Cadê o jovem que estava louvando aqui, o ministro de louvor que estava aqui? Cadê ele? Levanta a mão, querido. Pastor João, me mostraram as fotos da tragédia daquela geada lá na tua plantação, mas eu quero dizer da parte do Senhor para a tua vida: descanse, continue dependendo dEle, porque Ele é o Deus que supre todas as necessidades. E o que tu fazes para Deus é também subido como aroma suave às suas narinas.
Multiplicar para si cavalos é depender no próprio ego, no próprio eu, é dizer, olha, eu tenho aqui capacidade para vencer. A pandemia fechou muitos comércios, muitas indústrias, muitas pessoas que estavam também ali dependentes daquela realidade e agora estão assim desesperadas. Você sabia que teve gente que desviou da fé nessa pandemia? Lá em Santa Cruz a gente teve. Tem gente que se afastou do evangelho porque a sua prática era de confiar em cavalos, no seu próprio braço, presbítero Wilson. Mas eu venho da parte do Senhor dizer para você, dependa de Deus integralmente. Dependa do Senhor de maneira minuciosa e você vai experimentar coisas tremendas. Me permita um breve testemunho. Quando eu fui enviado para Pesqueira, a primeira vez pastorear naquela cidade, eu abandonei a minha pequena empresa. A gente tinha um salário bacana, minha esposa é psicopedagoga, também não me dava trabalho, nunca comprei peça íntima, nem roupa para ela, nem para as meninas. Ela sempre cuidava disso. A gente investia em outras áreas. Mas quando eu fui virar pastor, e é bom a gente falar isso aqui, o salário que me ofereceram era de R$1.500 lá em Pesqueira. Praticamente menos de 1% do que a gente tirava. E aí a gente foi. Nós fomos, minha esposa e eu e as filhotas. Eu tinha uma reservazinha boa e eu fui me confiando naquela reserva, Wilson. Em 5 meses a reserva acabou. E aí eu fui morar numa casa que 2 posteriores à minha tinha uma irmãzinha da Assembleia de Deus. Ela gostava de mim, ela dizia que eu era neto dela. Está na eternidade já, irmã Judite. E por 3 vezes eu estava aperreado, porque eu procurava, pastor Isaac, o tesoureiro, tínhamos uma congregação a 18 quilômetros assim, bem distante, chão de terra batida mesmo. Eu dizia, querido, já tem aí o combustível para a gente levar a ceia lá da congregação? Ele disse, tem não, pastor. E eu me aperriei. E eu ficava dizendo, Senhor, eu tenho uma van 0 quilômetro aqui, eu tenho um carro 0 quilômetro. Por que eu não tenho combustível? Eu entrei em crise. E aí a irmã Judite ficava de lá observando a minha movimentação e eu coçava a cabeça. E ela falou para minha esposa, fala lá para o pastor ir lá em casa, lá no terraço. E eu já tinha orado, dizendo, Senhor, o que é isso? Eu tenho carro e não tenho combustível, nem tenho mais dinheiro. 4 meses depois, ela me chama no terraço. E ela diz assim, sente aqui, com o dedo inerte, sente aqui. Ela me deu uma lição, que não vale a pena a gente contar aqui, senão eu morro de vergonha, eu choro, que eu sou muito chorão. Mas ela, ao final, ela ora por mim, coloca no bolso o valor que eu imaginava que o tesoureiro me colocaria à disposição. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu olhei para ela, ela fez assim, ó. Dependa de Deus. Outra ocasião, a segunda ocasião, a minha esposa falou para mim uma coisa que eu nunca pensei que eu passaria na vida. Ela disse, olha, tem arroz, tem feijão, tem salada, não, tem mistura. Eu disse, eita. Desci depressa para a igreja lá em Pesqueira e fiquei ali orando e olhava assim para as 4 paredes e orava de novo e levantava de novo e disse, Deus, o que eu faço? Eu tenho vergonha de pedir, eu não sei pedir, eu não quero fazer isso. Demorei umas 2 horas no templo. Quando eu olhei para o relógio, era meio-dia. E eu subo. Quando eu subo, eu senti um cheiro de peixe assando. Eu disse assim, a mulher brincou comigo, disse que não tinha mistura. Aí eu fui entrando em casa, olhando para ela. Ela disse, você não falou que não tinha mistura? Ela disse, e você pensa que eu estava mentindo? Não tinha. Aí eu disse, sim, e aí? Irmã Judite, ela me chamou, parou um cara vendendo peixe assim, e ela comprou 3 quilos para ela, e Deus falou ao coração dela, compra 3 para a casa do pastor. Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Não precisa você, eu não estou dizendo que você não pode se preparar, irmãos, para envelhecer, criar uma reserva, continuar prosperando na vida, mas nunca se esqueça da dependência de Deus. Moisés estava dizendo isso aqui, para que na posteridade o rei dissesse, não vou confiar no meu braço, eu vou confiar no Senhor dos Exércitos. Uma segunda coisa que o texto salta aos meus olhos é, nem farás o povo voltar para onde? Para o Egito. Sabe, irmãos, eu disse a você lá em Santa Cruz, alguns irmãos se desviaram, e foi verdade isso. Estão afastados, e a gente liga, a gente visita, e a gente aconselha, e a gente ora, mas estão lá ainda, alguns. Uma boa parte já voltou, graças a Deus. Mas tem gente que quando entra a crise, quando chega a perseguição, quando a angústia bate a porta, a primeira coisa que eles pensam é,
olhar para o passado, dizer lá atrás a coisa era diferente. Virei crente e a coisa agora está muito complicada. Eu não consigo caminhar, eu não consigo avançar. Tudo que eu tento colocar diante de Deus, tudo que eu coloco agora sendo evangélico não dá certo. Ei, nunca pense, e se pensar, repreenda, que isso é o demônio que está colocando na mente, que voltar ao passado é a melhor coisa. É por isso que eu gosto da expressão que o próprio apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Olha para frente. Não pense que no Egito vai ser melhor. Olha a situação daquele povo. Chegaram a murmurar quando faltou água, quando faltou alimento variado. Eles desejaram, pelo menos sendo escravos, se alimentar das cebolas, meu pastor. Que coisa. Já pensou? Nunca queira voltar ao passado sendo escravo. Em Cristo você está liberto. Diga amém. Você é livre no Senhor. É por isso que a gente está aqui hoje. Observando ainda o texto. Há uma outra coisa que Moisés aconselha, recomenda para que o povo não viesse também cair no engodo nessa realidade. Verso 17. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, e se o fizer, desviará o seu coração. Isso aqui aconteceu. Você lembra o terceiro rei de Israel? Salomão. Salomão foi um homem extraordinário. Foi o homem que teve a sabedoria de, quando teve uma oportunidade ímpar de se encontrar com o Senhor, ele não pediu aquilo que o seu ego desejou. Ele disse: eu quero sabedoria para cuidar do teu povo. Deus disse: por causa disso eu vou te dar muito mais do que isso. Eu vou te fazer próspero, Salomão. Interessante que o início do reinado de Salomão foi uma coisa linda. Você sabe que vinha gente de fora contemplar a forma como Salomão administrava, como ele cuidava das coisas do Senhor. Nos primeiros anos de Salomão, rapidamente, não havia internet para divulgar, mas nem precisava de mídia. A fama de Jerusalém era que lá era o local, o lugar do templo do único Deus no mundo politeísta. Mas rapidamente, infelizmente, Salomão resolve começar a adquirir mulher para si demais. No final dos seus dias já estava com 1000 mulheres. Eu digo sempre, uma já deu dor de cabeça, imagina 1000, Jesus. Minha esposa é uma benção, viu, irmão? Salomão agora está cheio de mulheres, meu pastor, porque ele olhava os reinados que estavam ali no entorno e com medo de que alguns deles se macunassem para tentar ali derrubá-lo do trono, ele disse: não, vou fazer acordos. Eu quero fazer acordos com esses homens. E fazendo estes acordos, naturalmente eu evitarei que eles venham sobre mim e resolvam tomar de mim o meu trono. Salomão, ele amplia agora em território, em poder, em fama. E cada mulher daquela, que na maioria das vezes eram princesas que vieram a tornar-se esposas, elas também tinham consigo, levavam consigo as idolatrias dos seus cultos pagãos. E para que Salomão não viesse entristecê-las, ele começou agora a ter que fazer alguns tipos de sedições. Ele teve que ceder para algumas delas, a maioria. E aquele que começou o reinado, sendo afamado porque nos seus dias o templo em Jerusalém era conhecido do único Deus, agora Jerusalém está conhecido como o templo de vários deuses agora. E aí você diz: pastor, essa fala, essa recomendação de Moisés, ela tem conotação sexual, não é? Não multiplicarás para si mulheres, porque o Senhor, ele fala que devemos casar, né? O marido seja de uma só mulher e a mulher de um só marido. Tem sim, mas a aplicação mais coerente, mais prática aqui, mais clara do texto, é sobre isso que eu quero dizer para você. Nunca queira depender de influência, nem de status. Como eu disse anteriormente, a dependência de Deus é a melhor coisa para o crente. Se Salomão tivesse observado isso, eu já pesquisei muito, estudando e perguntando a homens inteligentes e sábios, como o pastor Isaac, como o pastor Joãozinho. Eu sempre pergunto muito quando eu tenho dúvida.
Eu disse, se tem um homem na Bíblia que nunca deveria ter pecado, esse era Salomão. Ele recebeu do Espírito Santo sabedoria. Não é como o próprio Sansão, que foi revestido com força física. Ele recebeu daqui, da parte de Deus. Mas ainda assim ele quis criar influência, uma rede de influência para ele, para benefício próprio. E quando a gente faz isso, a gente tira aquilo que Deus quer revelar a nós. Nessa pandemia, a gente também nos esquecemos de que a dependência total de Deus é a coisa mais bela na vida de um cristão. Aí, mais adiante, vou caminhar para o fim, esse texto fala assim, o quarto conselho que o próprio Moisés dá para aquele que viria a ser o rei, ele diz assim, no verso 16 ainda, verso 17, perdão. Se o fizer, desviará o coração. Aí ele fala, também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Jesus já tinha dito isso lá no Sermão do Monte. Ele disse, não acumuleis para vós outro prata e ouro, onde a prata, né, e a traça corrompem. Ajuntem tesouro onde nem a ferrugem, nem nada aqui de baixo tem alcance. E aí no capítulo 6 de Mateus, o Senhor diz aquela célebre expressão que eu gosto muito. Aonde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. Você já parou para meditar que às vezes a gente perde muito tempo com aquilo que é fútil, com aquilo que é secundário? E aonde estiver a nossa mente, o nosso coração, ali é o local adequado, ali é o local que devemos parar e dizer assim, é isso que a gente tem que investir. Guarda o teu coração. Lembre-se que você, em toda a sua caminhada, se você não colocar prioridades que são excelentes e que te condicionam a viver um relacionamento com Deus perfeito, você vai se encher e se empanturrar de coisas que são fúteis. E que no final da vida você vai reconhecer e dizer assim, se eu não tivesse dado tanto valor a isso, se eu não tivesse dado tanto espaço para aquilo, hoje eu teria melhor. Eu estaria tão bem com Deus. Porque riqueza, fama, prata e ouro, se isso fosse tudo, Salomão não teria dito tanta coisa como ele disse lá em Eclesiastes. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Olha que o homem tinha muito. Riqueza é bom. Mas Paulo diz que sobre dinheiro não é problema a gente querer ter. O problema é o dinheiro ter a gente. Deixa que Deus ele invada o teu coração e ele que invada você e complete você de tudo. Deixe que o Espírito Santo ele revele a você quais são os tesouros que devem ocupar a tua vida em todo momento da tua existência. Amém, meus irmãos? Finalizando, aqui eu trago 3 conselhos que o próprio Moisés traz para o rei, que serve para mim e para você. Eu queria até o músico do teclado aqui comigo, por gentileza. O verso 18, ele diz assim, ó, quando subir o trono do teu reino, mandarás fazer nele um rolo, pergaminho, para o teu próprio uso pessoal. Pega da cópia daquele semelhante aos sacerdotes levitas. Sabe uma coisa que eu nunca deixo de meditar? Tanto o rei deveria caminhar com a palavra de Deus para que ele não se desviasse. Porque a palavra de Deus é a única ferramenta, é o único instrumento de Deus que a gente tem aqui na terra para a gente vencer a todos os problemas e permanecer conectado com Deus. Quantos concordam comigo? Somente a palavra de Deus é capaz de fazer isso na minha e na tua vida. A gente brinca às vezes, mas olha, desde a reforma, um dos 5 pilares da reforma é sola escritura, ou seja, somente a escritura. Nós temos o hábito, pelo menos lá em Santa Cruz, aqui não, o pastor João ele pega pesado em vocês. A ideia de somente fazer pequenas porções da escritura, ou compartilhar no Instagram, no WhatsApp, seja lá em outro aplicativo aí, pequenas porções da palavra. Mas é a palavra de Deus que deve estar sempre aqui, ó, e aqui.
O rei deveria ter isso como objetivo e como meta. Se a palavra estiver no lugar de primazia da nossa vida, pode ter certeza do que eu vou te dizer. Tudo o que você fizer prosperará. Não sou eu quem diz, é o próprio texto que diz isso. Tenha a palavra na tua vida, tenha a palavra no teu cotidiano, tenha a palavra. Às vezes eu ficava estranhando, porque o Salmo 1 diz que aquele que teme, né, o bem-aventurado, aquele que anda, aquele que não se aconselha. A Bíblia diz que nela medita de dia e de noite. Eu disse, como eu vou estudar a Bíblia e estar com ela de dia e de noite? Não, meditar. Primeiro a gente absorve e depois a gente sai refletindo nela. Como aprender de Deus? Somos pentecostais. Tem pentecostal aqui? A gente gosta de ser pentecostal, mas às vezes a gente fica mais preocupado com sentir o arrepio ou algumas outras coisas naturais, e eu gosto, sou batizado com o Espírito Santo também. Mas eu lembro que as maiores e melhores experiências, minhas e suas, vêm da leitura desse livro. Uma vez um rapaz com 19 anos, ele estava lendo sobre a libertação do povo de Israel e a provisão de Deus sobre o povo. Aí ele estava lendo lá quando Deus começou a produzir ali, né, proporcionar para o povo maná. Aí o jovem com 19 anos senta lá no ônibus lá, está assim sentado, e ele nem sabe, nem conhece a pessoa que está do lado. Ele pega assim e fala assim, você viu o que Deus fez? Olha para aqui, tinha codorniz e tinha também maná. A pessoa que estava do lado olhou, fez assim. Ele disse, é doido. 19 anos, foi eu. Aí eu, Jesus. Eu digo, moça, me perdoa, viu? Eu estava tão compenetrado. De vez em quando eu oro, Senhor, eu quero voltar a ler e me encontrar. Já sentiu isso, pastor João? Se sentir no texto e a gente viaja, né? A gente fica assim, se encontrando nele. Deus quer que quando você tomar um dos livros para meditar, você também se envolva com a palavra e sinta-se que ela está sendo aplicável à sua realidade. Alguém disse assim, por que ler a Bíblia? As obras de Jorge Amado eu já li todas. Pois não. Ariano Suassuna, vários livros, empolgantes inclusive. Ok. Mas me fala qual é o livro que tu lê num ano e tu volta a ler ele de novo e aquilo que ele vai aplicar à tua vida muda. E você diz assim, Jesus, eu não entendia desse jeito, eu não enxergava essa perspectiva. É porque quem inspirou, ele prepara cada momento para te edificar, te renovar, te colocar para cima, edificar a tua vida e dizer, ei, é a minha palavra, lâmpada e luz para o teu caminho. Só a palavra faz isso. Moisés estava certo. Aleluia. Esse é o primeiro conselho. Diga para alguém, eu sei que muita gente não gosta, mas diga para alguém assim, ó, medita e se alimente da palavra. É o teu alicerce. Qual é o segundo conselho que Moisés diz? Os 4 rejeita, mas os 3 aqui aplica. Qual é o segundo, pastor? Verso 19. Ele diz assim, trata sempre da cópia contigo e terá que lê-la todos os dias da tua vida, para que aprendas a temer o Senhor, o seu Deus. Diga, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Oh, aleluia, como é bom temer a Deus. Eu tomei conhecimento quarta-feira de um jovem brilhante da nossa igreja. Estava caminhando e o pastor preparando ele, mentoreando ele, disse assim, eu vou investir tudo nesse cabra, eu quero que ele me substitua daqui a alguns anos. E aí ele escorregou, pastor. E às vezes eu sempre me deparo nisso. O que leva alguém? Não estou dizendo que a gente se condena ou a gente deve condenar quem caiu, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém, irmãos? Mas eu costumo dizer que o temor do Senhor, ele nos ajuda a evitar que a gente avance. O pecado, ele é sedutor. O pecado, ele não nos traz coisas assim, por exemplo, para mim, antes da minha conversão aos 19, nunca gostei de cigarro. Tentei fumar porque achava bonito, quem tragava fumaça para dentro, tentei fazer, meus olhos quase bucaram para fora, que eu disse, eu não sei fazer esse troço, eu vou parar por aqui. O diabo nunca vai me oferecer cigarro, Wilson, porque ele sabe que eu não gostei, nunca gostei.
Mas ele também tem demônios que sabem o que eu gostava. E ele tenta, sabe, constantemente oferecer. E isso é também na sua vida. E aí o que eu faço, pastor? Tema ao Senhor. Se ambientes que o Senhor não pode entrar com você, você diga: aqui não é meu lugar. Se alguma empresa te contrata e diz assim: agora aqui é desse modo. Outro dia a menina que vendeu o carro para mim, é da nossa igreja lá em Pernambuco, ela disse: pastor, ora por mim, eu sou gerente aqui na Alto Nunes, mas é difícil, a pressão vem de lá de cima, e eles querem que a gente, sabe, crie alguns jeitinhos para tirar mais vantagem dos clientes, juros que nem deveriam estar sendo colocados nos veículos. E o que é que você sente, filha? Ela queria que eu dissesse: sai daí. Eu disse: o que é que você sente? Ela não soube me explicar. Se o temor ao Senhor tivesse em evidência, ela diria: eu estou entendendo teu conselho, pastor, é a hora de eu parar. Porque eu já trabalhei também muito no secular, e toda vez que eu olhava que o ambiente estava pesado, eu digo: aqui o temor do Senhor passa distante da minha vida, aqui eu estou mais carnal do que espiritual, eu digo: aqui vai me prejudicar. Eu saía fora. Tenho 41 anos. Se eu pudesse, eu teria me convertido muito mais cedo, conhecido Jesus muito mais cedo. Mas o simples fato de eu descobrir que o temor do Senhor é algo que me traz segurança, me faz caminhar em passos seguros e em veredas que são verdejantes. Tema ao Senhor e a sua vida vai ser sempre de bênção. Qual é o último conselho que Moisés deixa para o rei e que servirá para nós também, pastor? Isso aqui eu aprendi com o pastor João. Não é puxando a sardinha não, mas eu gostei. Verso 20. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei nem para a direita nem para a esquerda, e assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como os dos seus descendentes. Qual é a mensagem aqui? Qual é a lição? Humildade. Quem tem muito de Deus não precisa expor que tem. É na tua simplicidade, na tua humildade que eu me inspirei. E eu disse: que bom, eu quero ser o pastor assim. A gente lá, eu vou confessar, não é para dizer que ela era reunião do deliberativo, mas assuntos que a gente parava e a gente perguntava e a gente questionava, o pastor João podia se levantar e dizer: assim, é desse modo. Mas ele nem sabe, mas eu ficava percebendo, ele só entrava depois que todo mundo falava alguma coisa, e ele vinha com uma forma bem suave, bem tranquila, e dizia: é desse e desse modo. Como é bom a gente procurar andar em humildade, irmão. Não é porque a gente tem que mostrar que tem, né? É saber apresentar no momento certo. Eu tenho aprendido muito com o Senhor. E sei que Deus, Ele tem desejo de também colocar isso, enxertar isso na tua vida, em você que está aqui nessa manhã de domingo, no dia do Senhor. Porque você é reino e sacerdote dele. E o Espírito de Deus está em você, a semelhança do Espírito que ungiu o primeiro rei em Israel, Saul, depois Davi, depois Salomão. Esse mesmo Espírito não vem mais de momento, ele está aí. Bata no peito e diga assim: eu sinto ele aqui. Ele está aí. E Ele quem te ensina nessa manhã a caminhar e a entender, acolhendo esses conselhos, a sua palavra, o temor do Senhor e o cultivo da humildade. Isso fará com que isso reverbere em quem está ao teu lado. Olha eu contando testemunho aqui, bem simples, mas contando aqui. Quando você anda em humildade pelo Espírito de Deus, quem está ao teu redor diz assim: eu quero ser crente como ele. Lembrei do outro testemunho. Quando eu trabalhei como zelador num colégio, onde eu conheci minha esposa, eu disse que a minha esposa, ela deveria usar óculos, ela nem usa. Se apaixonou por mim, pastor João viu umas fotos. Só tinha orelha, irmão, e era feio, cabra. Eu sou simpático hoje, bonito não, mas sou simpático. E eu trabalhando lá no colégio, a minha esposa vinha, na época, né? Um dia eu estava na hora lá do almoço, e eu sempre gostei de ler, eu lendo jornal. Aí o companheiro de trabalho chegou por trás de mim, pastor Isaac, e ele jogou assim uma flanela no jornal. Pá! O jornal espalhou todo, o Diário de Pernambuco. Pá! Aí eu nem sabia, a secretária estava do outro lado, ela disse assim: eita, o irmão agora vai se estressar, o irmão agora vai. Aí eu simplesmente saí catando o jornal, aí eu olhei para ele e disse assim: você não está no dia bem não, cara?
tá com problema, é sério? Aí saí juntando, aí a secretária disse, poxa. 6 meses depois ela me procura, irmão, graça e paz. Aí eu, dona Geraldina, é crente, graça e paz. A senhora se converteu? Que bom. Aí ela disse, tá bom, eu vou embora. Não, fica aqui. Você sabe que você faz parte dessa minha conversão? Eu disse, eu falava mais pouco. Eu não era muito de evangelizar lá. Eu? Aí ela contou. Você lembra no dia que o Adilson chegou e meteu a flanela molhada lá naquele jornal? Eu jurava que você ia voar no pescoço dele. E eu vi você tão tranquilo, tão sereno. E eu fiz uma primeira oração sem saber. Isso foi que a senhora falou. Ela disse, no dia que eu me entregar ao Senhor, eu quero ser que nem o irmão Paulo. Eu disse, Jesus, que responsabilidade. A humildade do Senhor, ela está ao teu alcance também essa manhã. Em cada atitude, em cada gesto, em cada oportunidade, Deus, Ele vai capacitando, vai instruindo e vai enxertando na minha, na sua vida. Creia que o Espírito Santo, Ele ainda se move, Ele ainda age. Fica de pé, por favor, deixa eu orar por você, com permissão do pastor. Ah, Jesus, fecha os teus olhos. Quem sabe você tem dito assim, ah, Jesus, depois da pandemia eu não sinto mais vontade de buscar a Deus, de ler a palavra. O temor do Senhor eu já nem sei qual é a significância na minha vida, a relevância. Eu não consigo entender o que eu preciso fazer para ser mais humilde. Ei, humilhai-vos perante a potente mão dEle, e Ele vos exaltará. É Ele quem cuida, é Ele quem trabalha, é Ele quem está aqui, está aí ao teu lado. Tem uma música de Marcelo Nascimento que chama assim, Oferta Viva. Vou botar tudo no estreito agora, viu? Oferta Viva, de Marcelo Nascimento. Feche seus olhos, eu vou cantar só o coro, que a gente já vai terminar. Escuta só o coro dele, que faz assim. Usa-me, estou aqui. Usa-me, eu sou teu, faz de mim o que quiser, és meu Senhor, meu Salvador, usa-me. Eu penso às vezes que o rei, ele tentou falar isso na oração dele. Usa-me, Senhor, faz de mim o que tu queres. Usa-me, Senhor, eu sou teu vaso, eu sou teu instrumento, tu és oleiro. Vaso sem a presença do Espírito não tem condições de exemplificar nem fazer nada. Mas um vaso que se esvazia a si mesmo, esse pode dizer, enche-me, Senhor, enche-me, Senhor. A tua palavra é meu alimento, o teu temor é o meu sustento, e o teu fruto em humildade a mim resplandecerá para aqueles que estiverem ao meu redor. Usa-me, diga, estou aqui, estou aqui. Diga assim, usa-me, usa-me. Diga assim, eu sou teu, eu sou teu. Agora, se tiver coragem, diga, faz de mim o que quiser. Faz de mim o que quiser, quiser. Diga assim, és meu Senhor, és meu Senhor, meu Salvador, meu Salvador, usa-me. Pai, eu quero te agradecer pelo rico privilégio de estar aqui na casa do Senhor, com essas ovelhas, com esse rebanho do teu aprisco. Continua, Senhor, abençoando, usando os teus servos. Obrigado pela vida do pastor João, pela vida do pastor Isaac, pela vida de cada ministro, cada obreiro desse campo. Continua instruindo, derramando da tua graça e da unção do teu Espírito.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.